Já se passaram um ano e o mundo continua na mesma. Outbreak in China continues. Of great concern now is that the virus may be spreading even faster than previously thought. O desespero, o caos e o medo, devido aos números crescentes de infectados e mortos, continuam aterrorizando milhares de pessoas em diversos países e principalmente no Brasil. Isto aqui é uma guerra de extermínio. Nós estamos numa guerra biológica fora de controle. O país está sitiado. Em meio a tudo isso, recebi uma pergunta de uma seguidora. Como o governo está lidando com a pandemia aí no Japão? E para responder essa questão, resolvi mostrar para vocês. Eu cheguei a receber algumas mensagens de desabafo pelo Instagram, né, por outros meios também, de pessoas que perderam entes queridos, pessoas próximas, né, por consequência da contaminação. E até uma terapeuta, ela falou pra mim que ela faz um trabalho voluntário com famílias, né, aí no Brasil que perderam, às vezes 1, 2, 3, 4, até 5 entes de uma mesma família, sabe? Então, assim, eu não imagino a dor que as pessoas, elas devem estar sentindo, né, por ter passado por essa fatalidade. Eu não imagino como que eu ficaria se eu tivesse perdido, tipo, todo mundo aqui em casa, né? Não dá pra dizer que eu entendo a dor de vocês, porque não, eu não entendo. Mas a única coisa que eu posso dizer é que fica aqui os meus mais sinceros sentimentos, né? As minhas condolências aqui por todos os meus seguidores e para as pessoas que me assistem. Algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso, né? Sobre a importância da conscientização em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, fica aqui as minhas mais sinceras condolências, que espero de coração que as pessoas, elas descansem em paz. O Japão apresentou no início de 2021 seu maior pico no número de infectados. Apesar do país ter sido um exemplo para o restante do mundo devido à contenção da contaminação em 2020, o governo deu um tiro no pé ao encerrar o estado de emergência e incentivar a população a viajar e comer fora com campanhas como Go to Eat e Go to Travel. Infelizmente, com o aumento do número de infectados, o governo acabou encerrando as campanhas e declarou o estado de emergência mais uma vez. Mas com o encerramento do estado de emergência agora em março de 2021, mesmo sabendo dos números crescentes de casos, como será que a própria população japonesa está lidando com a situação nas ruas? Muito bem, eu cheguei aqui em Nagoya agora, estacionei o carro e tô indo agora um pouco mais para a parte do centro, que é onde fica mais área comercial e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês como que tá o movimento. Nagoya é o 4º maior centro comercial do Japão. Tem um porto aqui perto que ele é muito famoso, que é o Nagoya Port. E se eu não me engano, é o 3º maior porto do Japão. Ela é a capital da província de Aichi. Aqui também é onde fica a maior concentração. Concentração não, maior número de brasileiros no Japão. A parte da concentração na região de Kanto, lá em Guma, é muito maior. Lá você consegue perceber que a aglomeração de brasileiros é muito maior. Mas em relação à quantidade, a números, aqui em Aichi ela é muito maior. É um centro maior, as maiores empresas elas estão aqui e tudo mais. Então, maior comparado a Guma, né? Então aqui o número de brasileiros trabalhando aqui, ela é bem grande para essa região de Tokai. Como vocês podem ver, as coisas aqui no centro do Japão, hoje é uma quarta-feira, dia 24 de março, e são mais ou menos umas 3h30 da tarde. O centro comercial ele está normal, está funcionando normalmente. Obviamente que as medidas preventivas, né? Você encontra álcool em todos os estabelecimentos. Pode ser que tenha algumas empresas que elas estejam funcionando, né, com redução de horário e tal. Então, não sei dizer ao certo, né, como é que está sendo para cada empresa, para cada funcionário, para cada pessoa que está aqui nesse meio. Mas, no geral, não está nada assim impedido de funcionar, as pessoas elas não estão
em pânico, não estou só em casa, sabe? Os comércios não estão fechados, nem nada disso. A vida está acontecendo normalmente dentro dos conformes aqui no Japão, né? Isso daqui é só para compartilhar como curiosidade para vocês como que estão as coisas aqui nessa pandemia no Japão, tá bom? Não estamos no momento em estado de emergência. Geralmente quando o Japão ele está em estado de emergência, os movimentos eles acabam caindo um pouco, baixando, né? E os comércios eles fecham mais cedo. O Japão ele geralmente estipula o horário dos comércios para fechar tal horário e tal. Mas no geral, assim, muito da parte também do comerciante dele entender, se conscientizar e fazer o que o governo está pedindo. Mas nenhum comércio ele é obrigado a fazer isso, entendeu? Tipo, o Japão ele não proíbe, ele não obriga ninguém a fazer nada. Então, no momento, a gente está assim. A vida tá normal por aqui, o movimento nas ruas tá normal. E, assim, tirando as épocas de estado de emergência, né, quando o Japão declara estado de emergência, a gente não consegue sentir que o movimento nas ruas, assim, que tá acontecendo uma pandemia mundial, sabe, no Japão. Eu vou ser bem sincera com vocês, e a minha vida mesmo, né, tirando a parte que obviamente foi afetada em relação a emprego por causa das consequências, né, de tudo que está acontecendo no mundo, mas assim, em relação a, nossa, sentir um desespero, sentir o caos que está acontecendo no mundo, aqui no Japão a gente não sente tanto quanto acredito no restante do mundo, sabe? Os japoneses eles vivem muito tranquilos, estão passando tranquilos até essa parte essa fase, né, da pandemia. O movimento das ruas tá normal. Bom, Nagoya é um centro comercial, centro de cursos, faculdades, escolas, né, comércios, tá tudo por aqui. Então você vê muitos jovens, muitos businessmen, né? Muitos executivos, empresários, salaryman também. Muito movimento. Eu nunca andei pelo Japão prestando muita atenção em relação ao movimento, sabe? Como é que tá? Pensando desde o ano passado, né? Que isso tudo começou, eu nunca vivi a minha vida, nunca passei os meus dias pensando, nossa, tem que me prevenir, tem que isso, aquilo, sabe? Então, essa é a primeira vez que eu estou vendo o movimento com os olhos de, uau, olha só, tem bastante gente na rua mesmo, né? As pessoas estão vivendo a vida delas normalmente, não estão desesperadas, não estão tão assim, preventivas e tudo mais, sabe? Como acredito que o resto do mundo ele esteja. Talvez os lugares que estejam mais restringidos, né, que estejam sentindo mais, seja mais pro lado lá de Tóquio. Tóquio eu acredito que esteja mais restrito, porque por conta, né, da aglomeração de pessoas, os números de casos lá são muito maiores também. Mas aqui em Nagoya, o pessoal está vivendo normalmente. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a gente está assim aqui no Japão. As pessoas elas estão muito tranquilas, a população está muito tranquila, ninguém está vivendo, né, com esse medo, esse pânico e tudo mais. O governo, desde o ano passado, na verdade, isso daí sempre foi mostrado, né? O Japão, todo mundo questionou muito essa questão, né? Porque o Japão ele não fez lockdown, não pediu quarentena e nem nada, né, para a população. Mas porque tá na Constituição japonesa que eles não podem obrigar, né, os japoneses a ficar em casa, prender, né, tipo assim, depois da guerra, né, os japoneses, a população, ela ganhou esse direito, esse respeito, digamos assim, do poder do livre-arbítrio, né, do poder de ir e vir. Então, o governo, ele não pode obrigar ninguém, ele pede
educadamente, para que as pessoas fiquem em casa, mas é a própria conscientização e a escolha das pessoas que faz com que elas façam isso. Houve sim um pico interno, né, de pessoas que foram infectadas. Eu até tenho uma amiga próxima a mim que ela e a família dela, o filho, o marido, todo mundo foi infectado, e ela pegou de uma outra amiga, principalmente dentro da comunidade brasileira. Houve bastante número de infectados também, porque logo depois que foi encerrado o estado de emergência em 2020, começou a esquentar no Japão, e aí começou a ter festa, né, essas coisas assim, o pessoal começou a ir, então começou a se espalhar. Eles chegaram a fazer, né, alguns outros, houve a segunda onda, eles chegaram a declarar novamente estado de emergência, só que ainda assim o pessoal foi relaxando mais, né, não tomando mais tanta precaução. E quando foi no final do ano, com férias, viagens e tudo mais, né, o pessoal acabou espalhando muito mais. E no começo do ano houve um pico, né, com essa campanha também que o Japão, que o governo fez, né, do Go to Eat, Go to Travel, acabou alastrando mais ainda. Ainda assim, apesar dos pesares, o Japão é um dos países que menos houve casos de contaminação e casos de morte, né, por esse vírus. Eu tenho aqui uns dados onde o Japão houve no número de infectados do Japão são 460 mil pessoas, comparado a 12 milhões de pessoas no Brasil. Esses números estão certos? 12 milhões mesmo? E o número de mortes daqui do Japão, né, por conta desse vírus, foi de 8 mil e alguma coisa, e no Brasil está em 300 mil. Então, assim, mesmo a gente tendo toda essa liberdade que a gente tem, a própria população, ela é muito consciente na questão do uso de máscara, na questão da higienização, na questão de manter o lugar limpo. As empresas, principalmente empresas de comidas, elas estão o tempo todo fazendo limpeza, passando álcool, fazendo isso, aquilo, entendeu? Então, assim, o povo japonês, ele é muito consciente. Então, eu acredito assim, que se for pra gente julgar, pra gente falar, se a gente realmente quer uma mudança, essa mudança precisa começar a partir da gente, entende? Se você tá incomodado com a situação, se tá ruim, faça a sua parte, use sua máscara, não saia você de casa, entendeu? Se você acha que dessa forma você tá ajudando o mundo, tá ajudando, né, o país, o mundo de uma forma muito melhor, se a sua consciência fala isso pra você, então perfeito, mas assim, não é direito de ninguém a gente querer impor aos outros que façam da mesma forma, entendeu? Infelizmente é assim, e é isso que faz com que os japoneses, eles não conflitem uns com os outros, porque apesar dos pesares, tem sim os japoneses que são mais a favor, tem sim os japoneses que são mais contra as decisões do governo, mas mesmo assim ninguém sai gritando, impondo e usando de agressão para fazer nada. Como eu disse no pedaço, né, anterior do vídeo, eu só quis trazer esse vídeo para mostrar para vocês como que está sendo, como que tá o caso, como que a gente está vivendo aqui atualmente, né, por conta dessa curiosidade de uma seguidora minha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham sanado a curiosidade de vocês, não tenho intuito nenhum de ofender ninguém com esse vídeo, tá bom? Fica aqui também de lembrança, porque a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente, não sei se as coisas vão mudar por aqui também, mas a gente tá realmente vivendo um episódio inédito, né, na vida de muita gente, da maioria, não sei se tem pessoas que estão vivas ainda que já viveram uma pandemia. Vai ficar gravado isso pra sempre na história das nossas vidas, tá bom? Então é isso, fico por aqui hoje e não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, dislike ou um comentário e a gente se vê na próxima.